você quiser acompanhar o texto que a gente vai partilhar, está em Lucas, no capítulo 17, versículo 11. Podem pegar na Bíblia, se você trouxe, no celular, se você tem a Bíblia no celular, e vai acompanhando a palavra do Senhor que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 11. E diz assim: sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz, clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra do Senhor. Eu queria chamar a atenção nesse texto para alguns pontos só. É um texto muito rico, que a gente podia compreender muitas coisas da maneira com que Jesus vivia e da maneira com que Jesus ensinava. Mas eu quero chamar a atenção só sobre alguns aspectos. Primeiro, Jesus sempre andava por aquele caminho, é o que diz aqui, os confins da Galileia e da Samaria. Quer dizer, Jesus não escolhia o caminho mais reto, que vai passar ali por Jericó, para chegar lá em Jerusalém. Ele escolhia o caminho das pequenas vilas, aonde as pessoas estavam deixadas de lado, as que eram menos importantes. Jesus se importa com todas as pessoas. Nós aqui fazemos distinção de pessoas. Pessoas mais importantes e menos importantes. Eu às vezes me lembro, meu pai não foi o exemplo para várias coisas, mas para algumas ele deixou ensinamentos fantásticos para mim. Não é? Primeiro, a primeira vez que eu voltei com um troco a mais, porque me deram troco a mais, achando que eu tinha feito um grande negócio, foi a primeira surra que eu tomei. Né? Para aprender que eu tinha que devolver o troco. Né? Né? Hoje em dia, talvez achassem que a pessoa é muito esperta, porque achado não é roubado. Né? Já viram essa história? Pois é, lá em casa nunca foi assim. E uma das coisas que eu aprendi é que nas férias eu era obrigado a trabalhar com meu pai, né? Era obrigado, era ruim, era horrível que eu ia lá, tinha que ficar mexendo com amônia lá nas coisas que ele tinha que imprimir, ele era cartógrafo. E naquele departamento, era o departamento da Companhia Melhoramentos, vinha muita gente para pedir mapas, né, de toda a região. E às vezes eu via chegar um prefeito, chegar uma pessoa importante, e estava ali, e eu falava: pai, chegou fulano, chegou ciclano. E meu pai falava para mim assim: fica tranquilo, porque antes dele tem um fulano, que está aqui na frente, e é importante igual ele. Para mim não vai fazer diferença. Depois eu vou chamar ele, vou dar um café para ele. Meu pai reconhecia que a autoridade também estava na Bíblia, do jeito dele, né? Não muito porque leu a Bíblia, mas ele sabia que, para Jesus, talvez ele não soubesse, mas eu posso usar esse exemplo. Para Jesus, todo mundo é importante. O pequeno, o grande. E a gente tem que aprender com Jesus que todo mundo é importante. Eu não posso só tratar bem quem eu acho que é importante. Jesus andando por aquela beirada da Galileia e da Samaria, aparecem 10 leprosos. Os leprosos não podiam conviver com os outros, então ficaram longe, porque eles sabiam que se aproximassem, eles estariam ferindo a legislação e correndo até risco, porque os leprosos
naquele momento era considerada uma doença altamente contagiosa, né? Apesar de que o contágio da lepra não é bem pela enfermidade, mas por causa do ambiente, mas ele tinha que ficar em lugares afastados. Pois eles pararam longe e gritaram: Jesus, tem compaixão de nós! Gente, há uma outra passagem de Jesus, aonde um cego em Jericó fica sabendo que Jesus está passando lá, e começa a gritar: Jesus tem compaixão de nós, e todo mundo manda ele calar a boca, mas ele continua gritando. A gente tem que jogar a vergonha fora, quando a gente quer ir atrás da graça. Você tem que ter vergonha de fazer coisa errada. Você tem que ter vergonha de muita coisa que você talvez faça e não se envergonha. De ficar bêbado, não é? De outras coisas talvez, de mentir. E sei lá o que mais. Agora a gente acaba tendo vergonha de pedir para Jesus. A gente acaba tendo vergonha de se expor com Jesus. A gente se expõe para um monte de coisa, mas para Jesus a gente fica com vergonha. Tem gente que não faz oração por vergonha. Pois eu vou dizer para você, se aqueles leprosos tivessem vergonha, eles tinham voltado leprosos para casa. Mas eles gritaram e passaram o carão, e com certeza a multidão que vivia ao redor de Jesus disse: oh meu Deus do céu, está lá os leprosos, que vieram se enfiar aqui no nosso meio? E Jesus foi muito delicado, porque Jesus poderia ter falado: venham até aqui, e feito todo um cinema, curado na frente de todo mundo. Não, Jesus fala para eles: olha, vão e se apresentem aos sacerdotes, porque naquele tempo o sacerdote era como um médico, era ele que atestava se a pessoa estava curada e poderia voltar a conviver nas cidades. Enquanto o sacerdote não desse a resposta, isso está no Levítico, está também no livro do Deuteronômio, 2 livros do Antigo Testamento que diziam que quem atestava a cura era o sacerdote. Então eles tinham que ir lá e mostrar: olha, eu não estou mais leproso, aquela minha doença desapareceu, posso voltar para minha casa, posso voltar para o meu trabalho, posso voltar para o convívio das pessoas. Então Jesus, com muita delicadeza, não expôs ninguém, falou: olha, vocês vão e se apresentem para os sacerdotes. E eles foram, confiaram. Mas quando eles saíram dali, eles não estavam curados. Eles foram curados no caminho. Essa é uma lição importantíssima. Eles ficaram curados na fé. Eles foram fazer o que Jesus mandou. Eles não se viram curados. Algum deles podia ter levantado a mão e falado assim: mas eu vou apresentar o quê? A minha carne putrefada? Eu vou apresentar o que para o sacerdote? Os meus machucados? Algum deles podia ter ficado furioso e falado: ah, só faltava agora, ele fez isso para se livrar de nós, para ele cair fora. Mas eles acreditaram e foram. A palavra não diz que um acreditou, diz que os 10 foram, e no caminho todos ficaram curados. Você que pede para o Senhor a graça, aprenda que o Senhor quer te ensinar a fé, e não só a receber a bênção. Que você não fique só esperando receber a bênção, para poder aumentar o teu compromisso com Jesus, a tua fé em Deus, os teus acordos de caminhar com Deus. Se o Senhor mandou você seguir o teu caminho, segue o caminho, que no caminho a graça virá. Prestou atenção? A graça vem no caminho, no caminhar. Quando você toma posse e vai caminhando, é que a graça vem. Quem fica parado: ai não, eu não recebi a graça ainda, eu preciso ir. Quem não caminha na fé, acaba não vendo a graça acontecer. Ela acontece no caminho. Que caminho é esse? O caminho do Senhor. Se o Senhor te dá uma palavra, se você está buscando o Senhor, e se você sente que o Senhor está falando com você, começa a caminhar, que a graça começa a acontecer. Estão entendendo o que eu estou falando? Fala para o irmão do lado: começa a caminhar, que a graça começa a acontecer. Começa a caminhar. Começa a dar passos. Começa a andar na fé.
começa a andar na fé. Ou aí no fundo, começa a andar na fé. Você aqui do meu lado, aqui, ó, bem pertinho, começa a andar na fé. Começa a andar na fé. Começa a andar na fé que a graça vai acontecer. E aí, acontece uma coisa que eu gosto muito de lembrar. Um deles, ao ver-se curado, volta para agradecer Jesus. Quero que você pense o seguinte: não considere os outros 9 pessoas más. Primeiro, eles acreditaram e caminharam na fé. Segundo, Jesus mandou voltar se ficassem curados no caminho? Não. Jesus falou, vocês vão e se apresentem ao sacerdote. Eles nada mais continuaram fazendo o que Jesus mandou. Portanto, eles eram pessoas obedientes. Não eram pessoas ruins, pelo contrário, pessoas de fé que caminharam e foram cumprir aquilo que haviam sido determinado que fizesse. Este que voltou foi além. Este que voltou não se limitou a obedecer. Ele obedeceu, mas depois ele deixou-se conduzir. Ele percebeu que a vida não é só você fechar os teus olhos e obedecer, sem refletir, sem ver que Deus pode estar te dando mais do que aquilo. O outro percebeu, peraí, eu fui curado, eu vou me apresentar ao sacerdote, mas eu quero ir lá agradecer aquele cara que mandou eu andar, que eu estaria curado, e ele voltou sozinho. E o que Jesus falou para ele? Cadê os outros 9? Não estavam curados? E ele falou, estava. Prestem atenção, tem muita gente que pensa que os outros 9 depois voltaram a ficar leproso. Não voltaram não, curados foram os 10. Agora o que voltou, ele ganhou além da cura. O que ele ganhou? O que mais? Vocês não lembram mais? A tua fé te salvou. Ele não ganhou só a cura. Ele ganhou algo mais. Ele ganhou a vida dele que mudou. Ele ganhou a salvação. A gratidão no coração dele lhe proporcionou uma experiência que os outros não tiveram. A cura os outros tiveram. A salvação, ele é que conseguiu. Por quê? Porque ele não só soube obedecer, mas ele foi além. Ele falou, não, peraí, eu não sou bobo, eu tenho que ir lá agradecer. Às vezes, a gente tem que ir além. Não dá para fazer só o que manda, tem que ir além. E a gratidão, esse é um texto que eu adoro, porque eu sou uma pessoa que, apesar de muitos defeitos, uma coisa eu tenho na minha vida, eu procuro ser grato. Tem pessoas que foram importantes na minha vida e depois me aprontaram poucas e boas. Teve gente que foi companheiro meu e depois me traiu. Teve gente que foram importantes para me ajudar e depois me passou para trás. Mas eu sou grato pelo que fizeram de bom. Pelo que fizeram de mal eu não sou grato. Mas isso não tira o valor da minha gratidão por aquilo de bom que eu recebi. Porque o que eu recebi de bom eu sou grato. Porque eu sei que Deus usou aquelas pessoas para fazer o bem para mim. Deus usou aquelas circunstâncias para que eu fosse abençoado. Não importa que depois mudaram. Não importa o que fizeram depois. Até porque depois cada um segue o seu caminho. Se está me fazendo mal, siga o teu caminho, que eu vou seguir orando por você e pedindo a bênção, eu vou seguir o meu. Eu não preciso viver no sofrimento. Mas eu sou grato pelo bem que recebi. Encontrei uma mulher esses dias, num estado de depressão muito grande. Esses dias não é tão poucos dias não, faz tempo já. Uma filha linda. E não conseguia dar conta da filha que ela amava demais, por causa do sofrimento do pai da menina. Que foi um namorado, ela engravidou, ele durante a gravidez disse que queriam ficar juntos, não precisavam casar, porque não era de igreja, e etc. Ficou com ela até a criança nascer e depois se mandou. E ela embalou numa tristeza profunda, porque acreditou, e depois ainda ele
pegou algumas coisas, alguns bens que ela tinha, pôs para ele se endividou e ela perdeu até a casa que ela morava, que era só dela. Ficou arrasada. E aí eu fui rezar por ela e Deus me deu uma graça e eu perguntei: qual é a coisa mais importante que você tem na tua vida? E ela disse: minha filha. Minha filha é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Eu falei: você a ama? Demais. Minha filha é tudo para mim. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu falei: então peraí, esse cara, cafajeste, bandido e etc., te deu uma coisa que foi a coisa mais importante para a sua vida. Seja grato e siga a tua vida. Seja agradecido pela graça que você teve, já que você ama a tua filha tanta. Viva essa experiência de ser mãe, com o peso que é de ter que criar nessa situação. Tome as medidas legais necessárias que te ajudem a criar a tua criança. E segue a tua vida e seja agradecido porque Deus te deu. Não, porque eu confiei e Deus tinha me falado, Deus me deu, mas aquele cara, esqueça, Deus te deu, te abençoou e a pessoa escolheu outro caminho. Seja grato pelo bem que você tem. E siga a tua vida, porque o mal não vai te fazer bem. E aí você perde a bênção. Aquele leproso voltou para agradecer, acabou. Dá para ir mais longe. Mas se você só obedecer, você vai ter a cura. Você vai ter a graça. Não pense que Deus vai tomar, não. Tem gente que acha que Deus vai tomar. Que Deus vai tomar a cura que deu porque a pessoa seguiu outro caminho. Não vai tomar. O que está dado, está dado. Deus não é o diabo é que quando dá, cobra e cobra com juro. Deus dá e te dá liberdade. Você, eu, nós podemos ir mais longe. Jesus, eu quero te agradecer pela minha vida. Quero te agradecer pelas coisas boas que já aconteceram na vida de cada irmão e de cada irmã. Te louvo, Senhor, te bendigo, Jesus. Amém.